Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa série, o Destrinchar, na sala de aula da teoria prática. Esse momento valioso de educador para educador. Essa fala é super importante. Compartilhar os saberes é fundamental. Então, esse ano de 2023, o ano letivo já iniciou. Já temos o perfil da turma, porque já realizamos as avaliações diagnósticas e esse ano eu estou com a turma de terceiro ano e eu quero compartilhar o meu fazer da teoria prática. Eu estou fazendo assim. Então, escolhi o desenvolvimento da prática do letramento, porque a minha turma está ainda com muita dificuldade na aprendizagem. Por ser uma turma de terceiro ano, requer ainda uma atenção muito direcionada para uma ação dessa fluência leitura. Então, vem comigo, vamos compartilhar e vamos fazer esse momento juntos, de educador para educador. Então, eu quero compartilhar a tela com você e nesse momento de compartilhamento de tela, olha que bacana, certo? Eu quero te mostrar que a gente vai fazer uma rotina semanal nessa turma de terceiro ano, porque como eu tenho como foco a prática da oralidade e escrita com a produção de textos curtos. O direcionamento foi dado como atividades, eu vou trabalhar com atividades permanentes, atividade sequenciada e projeto integrador. Nessa modalidade organizativa para a alfabetização, o letramento. Então, no meu cronograma dessa rotina, ficou assim. Na segunda-feira, eu vou fazer um trabalho de atividade permanente com foco na retomada e a ampliação dessa oralidade. Por quê? Porque eu fiz assim uma sequência de trabalho com uma proposta de uma sequência didática, onde eu vou estar trabalhando integrado a atividade permanente com uma sequência didática. E eu escolhi como obra para fazer essa sequência didática o Grande Rabanete, da escritora Tatiana Belink. É uma obra que ela vai contextualizar e ela vai assim, ó, caminhar por todos os campos dessa área de conhecimento com uma proposta interdisciplinar. Porque o letramento ele vai estar na ciência, na arte, na matemática, na geografia, na história, em todas as áreas do conhecimento. E o foco vai ser a prática da oralidade, da escrita e dessa criação e produção de textos curtos, respeitando a diversidade que eu tenho na minha sala de aula, porque eu estou com os níveis, né, de escrita já direcionado. Eu tenho alunos no nível pré-silábicos, eu tenho alunos no nível silábicos sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábicos alfabéticos, e tenho também alunos alfabetizados. Então, veja que grande experiência eu tenho na sala, que momento maravilhoso e rico para uma proposta com essa modalidade organizativa para a alfabetização e o letramento. Na terça-feira, eu vou manter a atividade permanente, com esse foco na retomada e na ampliação da oralidade, com foco na escrita e na criação de texto, e vou estar trabalhando com um projeto. E sabe qual vai ser o projeto? É o projeto integrador, que eu vou trazer essa proposta dentro de uma proposta que a gente vai trabalhar as áreas das ciências com o projeto
e das interdisciplinaridade com as outras áreas do conhecimento. E a gente vai estar trabalhando sobre temas com o uso do território. E olha, eu escolhi para trabalhar esse momento do projeto com o projeto de gêneros textuais, textos instrucionais, porque o tema vai ser a água. Nós vamos trabalhar essa importância da água nesse momento que a gente vai fazer de saber, né, e problematizar situações de uso diário com a água, no uso diário da nossa casa, do dia a dia. Então, é um momento de trabalhar muito rico a ciência, a matemática, a história, a geografia e a língua portuguesa, com a prática da oralidade, a escrita. E a gente está trazendo nesse projeto, com a água, veja que eu estou trabalhando dentro desse projeto com essa atividade permanente, tá? Uma sequência didática com o tema água, e nessa atividade permanente eu trouxe uma problematização com a quantidade de água utilizada no dia a dia. As crianças precisam saber que cada alimento usado no seu dia a dia, eles trazem a água, e nós chamamos de água virtual, água invisível, tá? E eu peguei como temática dessa sequência, eu peguei a obra literária O Rabanete, porque você vai ver que lá na quinta-feira, eu ainda volto, né? Na quarta-feira eu tenho atividade permanente e a sequência didática. Na quinta-feira eu já volto novamente com essa atividade permanente, tomando como foco a retomada e a ampliação da oralidade, da escrita e o projeto. E aí eu trago a questão, dentro dessa proposta do projeto, a alimentação saudável, porque eu vou trabalhar a água dentro dessa proposta dos alimentos. E aí a gente vai fazer uma problematização de medidas de capacidades com essa atividade permanente, e dentro dessas medidas de capacidade a gente vai ver o uso da água no alimento. E aí a gente diz, a quantidade de água que é utilizada no dia a dia, que a água está invisível no alimento. Então, quanto se gasta de água para consumir determinados alimentos? Então, aí a gente passa por esse percurso, como você está vendo aqui, a gente vai passar por esse percurso aqui, ó, da segunda à sexta-feira, com uma rotina semanal, dentro dessa proposta de foco com prática da leitura, da oralidade, a leitura, a escrita e a criação de texto curtos. E aí, com essa atividade permanente, eu trago a proposta de uma sequência didática, eu trago a proposta de um projeto, que a gente vai trabalhar como um projeto integrador, que vai ser alimentação saudável, e o estudo dessa atividade permanente sobre a importância da água, porque os alimentos, eles trazem água invisível, e essa água que a gente chama virtual, né? Numa linguagem bem tecnológica. E aí a gente vai passando por atividades permanentes, atividade sequenciada, projetos, e eu vou trazendo tudo isso com foco na leitura, na escrita, na oralidade. A gente está fazendo assim um momento muito, muito bom nesse momento que a gente tem com a questão da atividade, com uma prática de foco no letramento. Olha que interessante também, eu quero compartilhar com vocês. Então,
E nesse momento aqui, eu quero que você compreenda que a gente vai voltar para uma discussão, certo? E nessa discussão eu quero que você veja que essa proposta ela está voltada totalmente para um trabalho de produção, de leitura e de escrita, dentro das diversas áreas do conhecimento. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho com o meu aluno todas as áreas de conhecimento, como você vai ver que eu vou trabalhar o conhecimento matemático voltado para as unidades de medidas, com as medidas de capacidade, porque a gente vai fazer na prática atividades de mão na massa, medindo a quantidade de líquido, fazendo esse estudo da leitura, com a exploração dos fonemas, dos grafemas, das palavras, dessa escrita, desse alimento, né? A partir do reconhecimento do alfabeto, a partir do reconhecimento do valor sonoro das letras, das sílabas, e aí eu estou no processo da alfabetização e do letramento. Não é uma proposta bacana? Quando eu trago a proposta da sequência com o uso do texto do gênero literário, de uma narrativa com o rabanete, né? O grande rabanete da escritora Tatiana, a gente já está trazendo aí um foco muito forte de oralidade. Os círculos de leitura, os círculos de debate em sala voltado para a discussão sobre a obra. E olha que bacana, veja que quando a gente diz assim, eu estou trabalhando essa proposta de você fazer o foco dentro dessa rotina, certo? E quando eu pego essa rotina que eu digo que eu vou para uma atividade permanente, eu trago de volta essa retomada dessa ampliação da oralidade sobre a obra literária, sobre o tema da obra, que ela fala de um rabanete. E olha que contextualização eu faço, olha que ponte essa obra ela faz para que eu faça um trabalho de atividade permanente com a oralidade, com a escrita e a criação de textos curtos. E aí eu pego essa sequência didática com essa obra e trago ela para as áreas de conhecimento da língua portuguesa e da matemática, assim como as demais áreas. Porque eu vou aqui para o projeto e quando eu vou trabalhar com meu aluno o projeto, que eu vou trabalhar sobre alimentação saudável, e aí eu trago o rabanete como esse, né? Esse vegetal que vai estar trabalhando as diversidades de alimentos nutritivos, saudáveis. A discussão que é aberta sobre a riqueza, que a gente precisa ter uma alimentação saudável, rica em proteínas, vitaminas e vegetais. Quando eu volto para essa atividade permanente, eu vou fazer o foco da leitura, da escrita, com o reconhecimento dos grafemas, dos fonemas, da ortografia. Quando eu venho novamente para a sequência didática, eu retomo, tá? Eu faço essa retomada dessa ampliação dessa oralidade sobre o que a gente já entendeu, sobre o que é uma alimentação saudável, sobre a importância do cuidado e da quantidade de água que esses alimentos traz, desde o momento do plantio, tá? Desde a hora que ele vai ser plantado até o percurso desse caminho, desse alimento, até ele chegar à nossa mesa. Então, a gente fez, assim, uma integração muito boa, muito importante,
com essa proposta de uma rotina sequenciada com foco e com uma proposta de atividades permanentes, atividades sequenciadas e o projeto. Veja que todos estão unidos. Há uma integração da obra, à produção das atividades permanentes, à sequência didática e ao projeto integrador. Gostaram do momento? Está dando muita coisa bacana. Está saindo produções, porque a intencionalidade é essa. É fazer o processo de alfabetização e o letramento com a criação e a oralidade e essa produção de texto. E os círculos de debate, os círculos de leitura é o caminho para o sucesso do processo de alfabetização dentro de uma área interdisciplinar. No próximo encontro, a gente traz mais uma proposta de atividades dentro da nossa rotina. Esse é um momento importante do educador para educador, o destrinchar na sala de aula da teoria prática. Um beijo e até o próximo encontro.